Teve um influenciador que eu não lembro agora quem é, mas eu lembro que eu vi. E eu achei muito legal, porque ele estava ajudando bastante, estava bem engajado, e em algum momento, não preciso lembrar quem é. Eu vi um story dele falando assim, galera, é o seguinte, eu pedi licença para vocês, porque eu tenho aqui um compromisso com as marcas que eu trabalho, eu preciso continuar trabalhando, então, enquanto eu mostro isso aqui, tudo eu vou ter que continuar fazendo aqui aquilo que eu me comprometi, tá? Preciso entregar 3 stories, preciso entregar, não sei o quê. E eu achei aquilo tão bonito, e pensei, putz, se a gente fosse um pouquinho mais legal, não só a gente falaria, ok, cara, segue aí, quanto a gente falaria, peraí, quem que é a empresa que está com você? Quem que é a empresa que falou para você? Qual que é a empresa que já tinha fechado com você? Cara, olha que incrível seria se a gente tivesse tido uma lista de pessoas que estão, de empresas que estão engajadas em ajudar. Sim. Porque daí você poderia ir lá na lista. Mas não para ir lá na outra lista e cobrar o outro, mas falar assim, não, eu quero comprar uma calça. Deixa eu ver aqui, quem que tá na lista que ajuda aqui? Com certeza. Então a gente não estava pronto de forma alguma. Não, nem agora... pro antes, nem pro durante, nem pro depois. Não. É realmente um olhar que precisava ter, porque muitas empresas se mobilizam nessa hora e acaba que a gente só vê como um... Ah, que legal, mas 2 meses depois você não lembra. Aí você vai comprar um fogão e você não lembra qual foi a marca que doou não sei quantos dos eletrodomésticos para fazer o negócio lá, E tem marca fazendo, tem muito. E é exatamente isso que você falou. Não é que é pra ir na outra cobrar. Deixa a outra que você lasque. É pra você preferenciar essas daqui. Exatamente. Exatamente. Não importando o motivo pelo qual elas se dispuseram. Que isso Claro. também foi pra mim, outra coisa que eu acho que agora, dessa vez, eu acho que as pessoas estão entendendo que não tem problema você falar, inclusive é bom que você fale. Exato. Então, assim, olha, essa marca tá fazendo isso só para aparecer. Eu espero que ela apareça 3 vezes mais do que ela está querendo. Pois eu faço questão de dar a publi pra ela. Pra ela. Eu vou fazer aparecer mais. Olha só aqui essa marca. Porque se eu já não tinha dúvida disso, estando lá, a minha dúvida zerou. Porque em nenhum momento, nenhuma pessoa que pegou uma ajuda da minha mão ou que contou comigo, nenhuma delas me falou, mas você tá fazendo isso por marketing? Nenhuma. Pelo contrário. Ou vai te perguntar no que você acredita ou deixa de acreditar ou nada. Mas em quem você votou? Ninguém me perguntou isso. Ninguém perguntou. Mas você acredita em termos de Deus? Você acredita? Ninguém perguntou nada. Porque não importa. E é triste que a internet tenha adoecido a gente a um ponto tão grande da gente achar que importam essas coisas. Então, faz há pouco tempo também eu vi uma pessoa me perguntar, olha, você empregaria uma pessoa que acredita em não sei o quê? E eu lembro que eu olhei aquilo e falei, cara, a internet acabou com vocês. Porque na internet, a gente ter acesso a preferências, escolhas e crenças das pessoas, a gente passou a levar isso em conta em casos que não Na entrevista de emprego. Mas você votou em quem? Não importa. No date. No date? No date. Eu tenho várias amigas que falam, não, de cara, eu já pergunto em quem votou, porque senão nem tenho... Eu não. E nessa sua volta agora, você vai para ver quais projetos que você resolveu engajar? Então, na verdade, tem algumas coisas que a gente deixou aberto. A gente continua mandando dinheiro para lá, mas que eu quero passar lá para que as pessoas que doaram possam acompanhar o fechamento dessas histórias. O desenrolar, né? Então a família da Nathalie, por exemplo, que foi uma família que eu conheci na beira da estrada, que me comoveu muito, a gente conseguiu comprar um apartamento para eles. Então, tiramos eles de lá, colocamos eles no apartamento. Inclusive, acho que foi anteontem, nós fechamos os móveis básicos ali para eles também, conseguimos comprar. Então, eu quero ir lá para dar um abraço nela e mostrar para a galera, tá aqui, ó, o que vocês conseguiram fazer. Lá em Lajeado, em Cruzeiro do Sul, que foi esses lugares onde eu falei que passei, que a água levou tudo, eu conheci lá o Vinícius, que foi um cara muito sensacional, que me ajudou muito a direcionar dinheiro para famílias que são desse tipo, que eu falei que não tem necessariamente essa vida à deriva e que eles não tinham de onde começar. Porque são pessoas que precisam pagar o aluguel, precisam pagar os funcionários, precisam pagar. Então, a gente conseguiu direcionar dinheiro em espécie, né, na transferência, mas dinheiro diretamente a eles. Eu quero passar lá para ver como eles estão. A gente fez também uma ação no abrigo de lá, ele faz hambúrgueres e tal, e a gente mandou para o abrigo de lá. Minha ideia é passar lá e a gente conseguir fazer mais alguma coisa para o abrigo de lá, para as pessoas que estão lá. Tem um negócio, a gente falou das fotos, né? Mas tem 2 fotos que eu encontrei nos escombros lá e que eu acho que consegui o contato de uma pessoa que é o pai dela. Então, eu quero ver se eu consigo entregar. E a ideia é que, fechando essas histórias, a gente continue com a arrecadação aberta, as pessoas continuem ajudando e eu continue mandando esses recursos para lá. Depois disso, acho que no dia 30 eu vou voltar, aí a gente vai fechar a arrecadação geral. Mas eu vou continuar me comprometendo a divulgar o Pix de alguém, o Pix de uma instituição, o Pix de alguma coisa da galera que vai continuar lá. E tem muita gente. Tem muita gente. Nossa, muita gente. Muita gente que não voltou e não vai voltar. Tem gente que mora lá também, né? A Giovana, que me ajudou muito lá, a Giovana Mel, ela mora lá e ainda conversei com ela esses dias, ela disse, não tem a mínima chance de parar, porque tem coisa demais para fazer ainda. Essa é a fase que mais tem que fazer, né? Porque é aquela coisa que a gente estava falando antes do agora todo mundo começa a ir embora. E que não é uma coisa que deve ser vista como ruim também. Porque, sim, as pessoas têm a própria vida.
E todo mundo que está lá parou a própria vida para fazer isso. E ajudou o quanto pôde, né? Até para essa pessoa continuar ajudando, ela precisa retomar, né? Sim, Claro. Sim. E cada um ajuda como pode e o quanto pode, que nem a gente divulgou todas as vezes. Não só em valor, mas em presença também, né? Sim, não muito. Nossa, falta voluntário sempre, muito. Mas E muito. em ações também, porque às vezes eu vi muita gente que ia lançar um curso, lançou o curso E destinou. Sim. E aí você pode pensar assim, mas essa pessoa não está colocando o dinheiro dela. Tá, mas esse dinheiro viria para ela. Exatamente. Então sim, é o dela. É o dela. Ela tá desviando E pra mesmo lá se alguém dizer, olha, não, mas é que daí ela não lançaria nada. E, ok, aí ela lançou. E aí, por isso, ela arrecadou. Uma das pessoas que eu vi fazer isso e que eu tirei o chapéu. E olha a importância. Betina fez isso. Eu lembro que eu estava no avião, voltando dessa viagem, então eu ainda não tinha tido noção da coisa toda. E eu estava sentada na poltrona, olhando os stories antes de entrar no modo avião. E eu vi que ela tinha destinado 3,5 milhões de reais. Nossa. E eu lembro que eu olhei na hora pro meu namorado e disse assim, ei, entendi, é grande, há algo para fazer. Se ela não tivesse feito com todo esse dinheiro que ela conseguiu levantar e não tivesse mostrado, olha, gente, são 3,5 milhões de reais que a gente levantou para lá, eu não teria tido noção de que era preciso fazer uma coisa grande. Você entende? Sim. Então, é muito importante que quem está fazendo se separe um pouco da preocupação do que vão achar de ruim e foque na preocupação de eu vou pegar alguém que pode fazer um troço grande e porque ela tá vendo que o meu é grande, ela vai fazer o dela também. E não, assim, não entender qualquer ação como importante, né? Porque todas as ações são importantes, de todos os tamanhos. A gente fala isso sempre que a gente abraça alguma causa, assim, a gente faz isso muito aqui. E a gente sempre fala assim, não pense que seus R$5 não faz diferença, porque faz. Não, faz não pense. Eu vi um vídeo genial enquanto eu tava lá, um cara de lá, uma moça mandou para ele uma mensagem, eu recebi várias dessas também, da pessoa dizendo, olha, só que eu tinha na conta eram R$7, e eu mandei. E, bonitinho, ele pegou essa mensagem, e ele pegou os R$7, ele foi no mercado, e ele fez 3, 4 comprinhas diferentes. Então, ele mostrou para ela, olha, seus R$7 pode comprar esse macarrão, com essa massa de tomate, com essa Coca-Cola. Ó, esse aqui pode pegar, esse seus R$7 pode comprar esse arroz, com esse feijão, com esse músculo. E ele fez 3, 4 comprinhas ali para ela entender a importância dos R$7 dela. E você alimentou 2, 3 pessoas. Exatamente. É. E é muito importante. Eu lembro que quando aconteceu, foram 2 shows diferentes, um que eu participei com o pessoal dos 4 Amigos, que fez no Vibra, que foi uma casa, Vibra São Paulo, que abraçou a causa e tirou a parte dela também, deu a parte dela para toda a renda para lá. Então foi um showzão, que arrecadou um dinheiro muito maior. E aí eu fiz também na data, eu tinha um show marcado lá, tive que desmarcar por motivos óbvios, então eu fiz o show aqui para mandar o dinheiro para lá. Legal. E fiz pro Comedy de lá, porque o Comedy, principalmente o de São Leopoldo, ele foi todo levado, ele foi destruído. E aí uma pessoa mandou falando assim, mas pro Comedy, né, tipo, precisa de coberta, precisa de comida. Eu falei, eu sei. Mas para coberta e comida eu fiz também. Sim. Mas o comedy precisa também. Eu não estou escolhendo fazer isso aqui. Eu estou fazendo isso também. O comedy entra nisso que a gente está falando, da pessoa que não vai ser ajudado. Não vai ser ajudado. E tem famílias que trabalham lá e precisa botar de novo a mesinha, a cadeirinha lá para poder ter show lá de novo. Então, tem ações grandes para assuntos muito importantes, mas tem os pontuais. E se cada um conseguir olhar para um pontual, né? Tem um amigo seu que tem uma família lá que tinha uma papelaria, tem um primo seu que tinha uma hamburgueria. Se a gente conseguir cada um olhar com um foco um pouco mais atento. Não, e que lindo seria se a gente pudesse olhar para o que vai fazer, em vez de olhar para o que alguém está fazendo para decidir se é bom ou não. Exato. Porque eu lembro que isso foi um negócio que, nos dias lá, eu falei, Titi, não imaginava que a galera de fora daqui atrapalhasse tanto. Mas atrapalha muito. Todo mundo que estava lá, não conversei com um voluntário sequer que não estivesse, em algum momento, pé da vida pela encheção de saco de alguém que estava em casa. Todo mundo. Então, as pessoas estavam em casa assistindo no celular e resolviam dizer... Não é assim que tem que fazer. Não era assim. Por que não... Eu não aguento a frase. Isso que eu não entendo. Ah, não, então vamos parar para explicar para você. Peraí, Jorge. Peraí. Se isso é só isso que você não entende, imagina, se fosse muito mais, eu já pararia para explicar. Isso que eu não entendo é muito absurdo. E aí, gente... Eu amei isso. Não, é de ferrar. Gente, para de separar roupa e tênis aqui, para. Gente, o Jorge não entendeu. O Jorge não entendeu. Vamos explicar para ele. E aí, a situação... Foi só ali que eu entendi. A situação quer dizer, a questão toda na situação de guerra, entre aspas, na situação de combate, é completamente diferente.
E eu me lembro disso, eu sou nutricionista. E eu lembro que eu trabalhava na cozinha industrial nos meus 2 primeiros anos, e eu era nutricionista responsável por aquela cozinha industrial. A gente aprende os POPs, que são os procedimentos operacional padrão. E esses POPs de limpeza e de vigilância sanitária e tal, eles são, assim, impecáveis. Então, é inacreditável o que você teria que fazer numa situação dessa. E eu lembro que num dia em que a cozinha estava absurdamente abarrotada, 2 meninas tinham faltado, e a gente tinha 100 comensais a mais, naquele momento em que executar os POPs era impossível, eu lembro de pensar, se o vigilante estivesse aqui comigo agora, eu queria que ele me dissesse como que eu mantenho esses POPs desse jeitinho aqui e entrego o trabalho, ou se ele fala para mim, não, melhor não entregar o trabalho. Porque a situação de crise é diferente da situação teórica. Ok, lá eu vi isso num nível estratosférico. Então, a gente estava lá no abrigo de animais. 3.500 animais ali. Esses animais todos, naquele momento, hoje tem mais. Esses animais todos resgatados na água. Então, a gente tirou, a gente foi a casas que a gente não conseguiu tirar todos. Porque não é fácil de pegar o bicho. Alguns não querem vir, outros acham que você está brincando. Então, teve uma branquinha que a gente deixou para trás, que ela achava que a gente estava brincando, então ela não vinha. Quando você vai para pegar, o bicho está assustado, sabe? Então, teve gente com a gente que tomou mordidas feias, eles arranham, porra, é bicho. Claro. E aí, você pegava o bicho do jeito que dava, embrulhava ele na mantinha térmica do jeito que estava, socava o máximo de bicho possível dentro do barco, para voltar numa situação absurdamente crítica. Porque caiu a luz, o bicho começa a pegar. Porque as facções da cidade estão todas por território. E é muito perigoso. Então, depois que a luz cai, a polícia entra. Civil não deve ficar mais ali dentro, porque é extremamente perigoso. Então, em um certo momento, era de noite, nós estamos com todos os bichos possíveis aqui no barco, do jeito que dá. Tinha um gato embaixo da minha perna, gato é muito mais difícil de pegar, um cachorro no meu braço, outro aqui. E aí, o Esdras, que estava lá com a gente, fez um vídeo e tal. E aí, teve uma pessoa que falou que era um absurdo deixar o gato perto do não sei o quê. E eu lembro que eu falei, eu pensei isso, eu falei, cara, eu entendo o POP. Eu entendo o procedimento operacional padrão. Eu entendo que não é assim o jeito certo de transportar o gato e o cachorro. Também não é o jeito certo de estar uma cidade embaixo Esse é d'água. o ponto. A gente está numa situação extraordinária. E a gente precisa de jeitos de lidar com isso extraordinários. Então, lá nesse abrigo, no primeiro dia que eu cheguei, as meninas, heroínas, de um tamanho assim, absurdo, as VETs, elas estavam operando a céu aberto. É óbvio que não é assim que é para ser. Mas elas não tinham... E elas sabem que não é assim pra ser. Elas Você não precisa sabem. explicar pra elas que não é assim. Elas não têm todo o fio de sutura que elas precisam. Elas estão tentando fazer o melhor da situação. Pois a gente teve a pessoa que fez a denúncia para que fosse alguém lá para... Sim, isso é o que mais atrapalhou. Se você me perguntasse se o que mais atrapalhou foi ter chovido de novo, se o que mais atrapalhou foi a desgraça do governo não encaminhar, atrapalha quase que menos do que a quantidade de pessoas palpitando em como quem está lá precisa fazer. Sim. É assustador.